Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Mas nós vamos começar a nossa série de aulas online. E a gente vai planejando aí, ver como é que vai funcionando. Eu vou disponibilizar um e-mail aí para que vocês se correspondam comigo. Já peço desculpa aí por conta do áudio, porque tem um trator aqui perto de mim, bem na hora que eu ia gravar, mas eu não tenho como adiar essa gravação. A aula de hoje a gente vai falar do círculo trigonométrico, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa analisar em relação ao círculo trigonométrico e na sequência vocês vão realizar as atividades da apostila, tá? O círculo trigonométrico é uma maneira de representar também as grandezas trigonométricas, como a gente já havia discutido em aula. A gente analisou a trigonometria no triângulo retângulo e agora nós vamos analisar a trigonometria no círculo trigonométrico. Tá? Então vamos lembrar algumas coisas, alguns conhecimentos básicos sobre círculo trigonométrico que precisam ficar bem fixos. Tá? Então, em primeiro lugar, todo círculo trigonométrico é um círculo unitário, de raio unitário, né? Então, o raio, ou seja, a distância do centro até a borda, pode ser essa parte aqui, ela mede uma unidade, tá? Isso é uma informação importante até na hora da gente calcular as funções circulares, seno, cosseno. Outra coisa, o círculo trigonométrico, ele é separado em quadrantes, né? E uma coisa que a gente, por convenção, para que ninguém pense ou faça diferente, a gente analisa o círculo trigonométrico sempre no sentido anti-horário. E, por convenção, esse daqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Então, essas são as primeiras informações que a gente tem. Outra coisa que a gente sabe também do ciclo trigonométrico é, por ser um círculo, ele começa em 0 graus e quando a gente dá uma volta completa, o mesmo ponto geográfico aqui é o 360 graus, tá? São congruentes, no caso. Então a gente tem aqui metade de um círculo, 180 graus. Metade da metade, 90 graus. 180 mais 90, 270 graus, tá? A gente parte daí dessa primeira ideia, e aí a gente pode encontrar outros elementos. A gente discutiu também que os ângulos notáveis são o 0, 30, 60 e 90. 30, 45, 60 e 90, né? E então a gente vai marcar aqui. O 45 é a metade entre o 0 e o 90. Então ele está bem ali no meio. Nós vamos marcar ele aqui. No caso, tudo isso é mais ou menos, tá, gente? É aproximado esse valor aqui, mas é mais ou menos assim. Então aqui nós temos 45 graus. Um pouco menor que o 45, nós temos aqui o 30 graus. E um pouco maior que o 45, nós temos aqui 60 graus. Tá? O que a gente entende? Depois a gente vai falar de arcos côngruos, nós vamos prolongar essas retas para cá, para os outros quadrantes, para a gente verificar o que acontece nos outros quadrantes, tá? Mas, num primeiro momento, a gente sabe localizar esses caras aqui nesses 4 primeiros quadrantes, tá? Que mais que a gente pode falar? Acho que aqui, por enquanto, é isso. Vamos para o segundo círculo agora. Então, aqui já dá para enxergar direitinho como localizar os pontos. E aí você pode marcar também, se quiser. Por exemplo, aqui você vai ter
Se é daqui de 60 para 90 foram 30, mais 30 você vai ter os 120. 90 mais 45, então aqui vai dar os 135. Então, do 30 mais 60, você vai ter aqui o 150. E aí, usando essa ideia, vocês vão completar os outros graus até o 360. Tá? Depois vocês vão fazer aqui, ó. Quais são esses daqui? E vão me mandar para me dizer quais são. E aí vão espelhar aqui também. E aí vocês vão fazer um bonitinho aí no caderno de vocês. Vão fotografar e mandar para mim, tá? Então eu quero que vocês me digam quais são esses daqui. Então nós temos aí os 4 primeiros quadrantes, os ângulos, tudo. Aí vem a ideia de seno e cosseno. Como é que será que a gente interpreta o seno e o cosseno dentro do ciclo trigonométrico? A gente sabe que o seno do ângulo alfa, ele é o quê? Ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá. Se a gente pegar um ponto P qualquer na circunferência, então, para referenciar a gente melhor, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y do plano cartesiano, tá? E aí eu pego um ponto P qualquer. Vou pegar o ponto P aqui na circunferência. E eu vou usar como base o centro O. E eu tenho a distância de O até P. Percebe que é raio, né? Então aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio. Então o raio, como eu falei, vale quanto? Vale 1, né? Porque o raio trigonométrico é unitário. Opa, dei um soco na câmera. Depois eu tento cortar isso. Se não cortar, vai balançando mesmo. Tá. Como é que eu localizo o seno e o cosseno? Primeira coisa, a gente vai fazer a projeção desse ponto P no eixo cartesiano, né? Então eu tenho o ponto P projetado no eixo X, ele vai aparecer aqui, certo? E aí o que nós temos aqui? O que surgiu aqui? Um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, nós temos uma hipotenusa que mede 1, né? Hipotenusa que mede 1 porque é o raio da circunferência. Você tem um determinado valor para o cateto oposto, porque o ângulo alfa está aqui. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente. Agora, percebe, se eu projetar esse cateto P no eixo Y, para eu poder medi-lo, então eu tenho esse valor aqui. Esse cara aqui mede a mesma coisa desse daqui. E a gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, só que a hipotenusa é 1. Então, qualquer coisa sobre 1 vai ser ele mesmo. No ciclo trigonométrico, o seno será só o cateto oposto, ou seja, só a projeção do ponto no eixo Y.
Então, o seno é a projeção do ponto no eixo Y. E o cosseno, da mesma forma, é o cateto adjacente, que é esse cara aqui. Deixa eu riscar ele de verde. Cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que também é 1, né, que é a mesma hipotenusa. Então, o cosseno no círculo trigonométrico, ele é a projeção do eixo X, a projeção do ponto no eixo X, certo? Então, quando eu sei o valor da projeção do ponto no eixo X ou no eixo Y, a gente vai encontrar aí o valor de X e Y. De X e Y, sendo cosseno hoje. Tá? Só que, com isso, a gente consegue analisar o comportamento do seno e do cosseno no eixo trigonométrico. Se a gente sabe que o seno está no eixo Y, que é o eixo vertical, toda vez que o seno tiver aqui, ó, pensa que o ponto ele vai andar pelo círculo, pode ser qualquer ponto do círculo trigonométrico. Se o ponto P estiver aqui, ó, onde está a pontinha da caneta, ele vai projetar aqui. Aqui ele vai projetar aqui, ó. Então, se o ponto P está aqui, ele vai sempre projetando nessa parte de cima. Então, se o ponto P estiver aqui no segundo quadrante também, a projeção dele sempre vai ser na parte de cima do eixo Y, ou seja, na parte positiva do eixo Y. Então, se a gente observando dessa forma, o seno ele vai ser positivo maior que zero no primeiro e segundo quadrante. Tá? O seno é maior que zero no primeiro e segundo quadrantes, porque ele vai andar nesse pedaço. A partir do momento que o seno chega nesse quadrante aqui, no terceiro quadrante, a projeção dele passa a ser aqui, ó, embaixo do y0, né? E conforme eu for andando, ó, a projeção vai ficar aqui. Então, eu tenho seno menor que zero no terceiro e quarto quadrante. Certo? Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e quarto. O que será que acontece com o cosseno? Né? Deixa eu tirar daqui, cosseno. O cosseno é a projeção no eixo X. Né? Então, o ponto está aqui. O eixo X ele é positivo para cá e negativo para cá. A gente estava olhando o Y, que é positivo para cima e negativo para baixo. Então, agora, o positivo é a direita e o negativo é a esquerda. O ponto P, se estiver no primeiro quadrante, ele vai projetar sempre nesse pedaço do X, ou seja, no pedaço positivo. Então, ó, o cosseno ele é maior que zero, ou seja, positivo, no primeiro quadrante. Quando ele chegou no segundo quadrante, um ponto aqui, ele vai estar no lado negativo. Então, no segundo quadrante, ele é negativo. O que acontece no terceiro também. Um ponto aqui vai projetar aqui. Ele só vai voltar a ser positivo a partir do momento que ele chegar no quarto quadrante, que ele já vai projetar no eixo X, parte positiva. Então, o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. E o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. Tá? Então, continuando. Só confirmando. Então, olha só. O ponto P projeta no X o cosseno e projeta no Y o seno. Uma maneira de lembrar é que o cosseno é o consono. Então, ele está deitado. Né? Então, o que está deitado é o cosseno, é a projeção do P, que é o cateto adjacente, no eixo. Certo?
Então, nós temos aí, quando a gente calculou lá os valores fundamentais do ciclo trigonométrico, a tabelinha, que eu vou colocar logo na sequência. Então, vamos lá. Então, a gente tem um ciclo baseado no plano cartesiano. Tá? Então, eu vou fazer mais ou menos aqui no eixo x e y, só para que vocês tenham uma ideia. Rapidinho aqui, nós temos, deixa eu ver se está em enquadramento legal, tá? Nesse ponto, 0 grau, nesse ponto, 90, nesse ponto, 180, ok? E aqui, 270, e aqui, congruente a ele, 360. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Vamos lá. Ó, o cara buzinando aí, caçamba. Tá. Vamos marcar aqui mais ou menos no meio. Então, teoricamente, aqui seria o 45 graus. Importante pra gente também é 30 graus. E 60 graus, que a gente chama de ângulos notáveis, certo? Que são baseados no primeiro quadrante. Vou riscar eles aqui, que eu quero só pontuar uma coisa para que vocês compreendam e consigam fazer a atividade da apostila. Vocês vão construir um desse, vão fotografar a apostila e depois vão me mandar no e-mail, tá? Fotografa, cola no arquivo do Word, põe nome, número de série. Esse, na verdade, é o único segundo que eu tenho, segundo E, mas vocês vão me mandar uma foto das atividades da apostila. Depois eu vou gravar alguns áudios aí também, dando orientações, e vou gravar um vídeo corrigindo o exercício também. Espero. Tá. Marquei aqui. Ponto importante. Lembrando, ciclo trigonométrico, o raio é unitário. Então, daqui do 0 até aqui, ele vale 1. Se ele vale 1 para o x aqui, ele vale para o x aqui menos 1, certo? No y, mesma coisa. Se ele vale 1 aqui no y, aqui ele vai valer menos 1. Tá. Eu vou ter lá o seno e o cosseno. De quem eu quero o seno e o cosseno? Eu quero o seno e o cosseno do 0 grau, desse ponto aqui. Não é 1 é raio, 0 grau. Eu quero do 30. Eu quero do 45, do 60, tá? Do 90. Vamos analisar no 180. Vamos analisar no 270 e no 360, que deve ser igual ao 0, porque é cíclico, e aí começa a repetir o ciclo. Certo? Essa tabelinha, turma, é a bendita tabelinha que tem que ter uma certa decoreba. Tem até musiquinha aí para vocês decorarem, tá? Se eu falar alguma coisa repetida, que eu já falei, e repeti muitas vezes, é que eu já gravei tantas vezes que eu não sei o que eu já disse e o que eu não disse. Então, vamos lá. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Tem até musiquinha. É sobre 2, tá feio, mas é isso mesmo. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Agora eu quero analisar o resto. Para ficar fácil de localizar, a gente sabe que 1 sobre 2 é meio. Raiz de 2 sobre 2 é 1,4, aproximadamente 0,7,
para a gente visualizar melhor no plano cartesiano. E 1 raiz de 3 sobre 2 vai ser aproximadamente 0,86, pode ser 0,9, que é a ponta da canetinha grossa. Vamos analisar. É o rosa mesmo. 45. 45 é uma projeção em Y e uma projeção em X. Se você não lembra por que a gente desconsidera a hipotenusa, olha lá o comecinho do vídeo que fala, raio unitário ela é 1, não faz diferença. Então a projeção no eixo Y é o seno. Então, se eu penso aqui é de 0 a 1, aqui é mais ou menos o 0,7. E aqui também passou do meio um pouquinho, 0,7. Então, o seno, projeção em Y, de 45 é raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7. Perfeito, certo? O de 30, vamos ver aqui. É o azul. Ele projeta aqui o cosseno no eixo X, no consono, no que está deitado, e no seno que está em pé. Então, seno do 30, meio. Olha, esse eixo vale 1, aqui é mais ou menos a metade. Não está bem preciso assim, mas está legal. E o cosseno projeta aqui embaixo, que é cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, 0,9. Tá bem legal o 0,9 aqui. E o 60 é o contrário, ó, ele projeta a laranja no eixo do consono aqui, que é um pouco mais ou menos a metade, cosseno de 60, meio, perfeito. E aqui ele projeta o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, que é 0,9. Tá bem legal. Tá. Continuando. Até aí tudo bem, isso aí é só uma demonstração de onde saíram esses valores que a gente colocou lá nos ângulos notáveis, cantou a musiquinha e tudo. E o seno de 0, de 90, de 180, 260 e 360, aqui, nas extremidades. Vamos analisar assim, ó. Olha que interessante. O x cresce à direita e diminui à esquerda. Então é o cosseno, né? Se eu fosse olhar esse ponto aqui, ó, ponto R. Ponto R. O ponto R está na circunferência. A distância dele no eixo X, no eixo do cosseno, é de 1 unidade. Então, um ponto que está aqui, o cosseno de 0 grau, ele mede 1. Mas o seno de 0 grau, ele está aqui, ó, ele não subiu nem desceu, ele continua no eixo, na altura 0 do eixo Y. Então, o seno de 0 grau é 0. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, no 90 graus, no seno, ele andou 1 unidade para cima. Né? Então, o seno de 90, ele mede 1. Mas para o cosseno, ele não andou. Ele continuou neste eixo. Se ele tivesse andado para cá, ele aumentava 1. Se ele andasse para cá, ele aumentava menos 1. Mas ele não andou nem para lá nem para cá. Ele só andou verticalmente. Então, ele vale 1. Então, ele para cosseno, ele vale 0. Ele não andou. Esse ponto, 180. Para o Y, para o seno, ele subiu ou desceu? Não, ele continua no horizonte, no horizontal. Então, o seno dele mede 0. Mas para o cosseno, ele andou 1 para trás, né? Então, no cosseno de 180, ele mede menos 1. No ponto 270,
ele não andou horizontalmente, ele andou verticalmente. Então, o seno variou até o -1. Mas ele não foi nem para a direita e para a esquerda, então o cosseno dele é 0. E no 360, tem que repetir o 0. Ele andou no cosseno uma unidade e não andou nada no seno. Se eu não olhar, se eu esconder os notáveis, percebe que 0, 1, 0, -1. 0, 1, 0, -1. 0, 1, 0, -1. É cíclico. O gráfico vai fazer aquilo assim, ó, que a gente viu na lousa. E o cosseno é o contrário. O contrário. É a mesma coisa, só que começando em outro ponto, no 1. Tá? E vocês vão construir na atividade da apostila os dois gráficos, como a gente já havia feito na lousa, só que agora a gente vai fazer utilizando esses valores, certo? Turma, qualquer dúvida, manda no meu e-mail, tá? Aí a gente vai esclarecendo, eu ajudo da melhor forma que puder aí, e vamos tocar o barco. Beijoca para vocês.